Se você clicou nesse vídeo, você deve estar se perguntando, blog ainda vale a pena? Hoje tem tanta rede social, tem vídeo, tem shorts, tem TikTok, etc. E o blog, como que ele entra nisso? Pode parecer que blog é coisa do passado, mas não, dá resultado hoje. Eu vou mostrar para você como funciona, qual a lógica por trás de blog e, obviamente, dar algumas dicas para você ter resultado com esse canal, que eu acho maravilhoso. E por que eu gosto tanto de blog? Para começar, o blog é uma maneira muito legal de você aumentar a visibilidade da sua marca, ajudando o seu cliente nas escolhas dele, na jornada que ele vai ter de compra. É muito comum os clientes procurarem, soluções. Por isso o blog ajuda muito, principalmente quando ele tem artigos que informam, artigos que servem para a pessoa entender melhor um problema ou para resolver um problema que ela tem. Então vou mostrar um exemplo prático do nosso blog aqui do Reportei, o nosso site. Peguei um relatório lá no Reportei do Google Search Console do nosso site. E o que esse relatório mostra, tá? Essa rede Google Search Console é uma rede que mostra a parte orgânica do nosso site. Então, a gente fala muito disso aqui, inclusive, no nosso YouTube. Sobre o blog específico, sobre o nosso site, você vai ver que nesse período que eu selecionei, olha só, a gente teve 45 mil cliques aqui, depois 70 mil cliques, aí 61, depois 67, nesse período que eu selecionei. E aqui o número de exibições que a gente teve na busca do Google nesse período. Desse número de cliques, a gente teve muita gente que simplesmente estava procurando pelo nosso nome, tá? Eu diria que isso aí é mais da metade desses cliques. Por outro lado, quando a gente vai ver no nosso relatório, a gente tem muita gente buscando conteúdos que a gente disponibilizou no nosso blog. Então, olha que interessante, tá? Eu separei aqui quais foram as principais páginas que acionaram a minha busca orgânica. E eu estou mostrando aqui para você que, por exemplo, a página que teve mais cliques foi um post que a gente fez explicando como recuperar um post deletado no Instagram. Depois a nossa homepage, que é quando as pessoas estão procurando o nosso nome geralmente. E aqui tem um outro post onde a gente explica como programar stories no Instagram. Olha que interessante, só nesse período aqui, esse post melhor, ele teve 31 mil cliques orgânicos, ou seja, 31 mil usuários que entraram no nosso site para ler esse artigo. Assim como esse artigo, tem mais de 500 lá no nosso site. Esses são os melhores, os que ranquearam primeiro. Mas a gente tem artigo que tem 1.000, 500, 5.000 acessos por mês e estão gerando acesso para a gente. Um segundo ponto que para mim funciona muito em blog é que ele gera esse engajamento com o público. Por quê? Quando a pessoa acessa o seu blog, você começa a ter visibilidade de quem é aquela pessoa, o que ela está lendo, o que ela está fazendo. Isso ajuda depois você, por exemplo, a fazer anúncios para ir atrás dessa pessoa. Então, claro, você tem páginas de serviço, páginas de produtos, você é um e-commerce, mas o blog complementa. Alguém que está buscando, por exemplo, aqui sobre como programar um post no Instagram, depois eu posso fazer um anúncio para ele oferecendo algum serviço nesse sentido. O blog já te ajuda a segmentar o público e entender ele melhor. Agora, não esquece, se está sendo útil para você esse conteúdo, não deixa de curtir aqui no canal e se inscrever, que vai ser muito importante para a gente. Terceiro ponto que eu acho fundamental, você ter autoridade no seu setor, você precisa escrever, você precisa publicar. Quanto mais técnica a sua área, melhor tem que ser o seu blog. Isso não serve só para grandes empresas não, tá? Eu peguei um exemplo recente, uma conhecida minha, que ela entrou numa terapia porque ela achou um blog de uma terapeuta, a terapeuta tinha um blog e nesse blog ela estava falando sobre uma situação que aquela minha amiga tinha aquele problema. Então ela achou essa pessoa pesquisando sobre aquele problema, caiu num artigo escrito por aquela terapeuta e virou uma cliente daquela terapeuta por causa de um artigo específico. Às vezes o seu artigo vai ter 50 buscas por mês, 100 buscas, não tem problema. Se você está demonstrando autoridade, uma daquelas pessoas pode virar um contato para você, pode virar um cliente potencial. E uma pequena dica, quanto mais técnico, mais específico, quando for um assunto que só você entende ou que pouca gente está falando, melhor ainda, porque aí você entra em palavras que outras pessoas não estão explorando no Google. Quarto ponto, gente, quando a gente não tem um blog, não tem o nosso próprio conteúdo, a gente fica muito refém das redes sociais. Tem gente que cresceu muito com rede social, com anúncio, mas eventualmente isso vira uma relação bem complicada. E se seu Instagram sair do ar? E se seu YouTube for bloqueado? Ali você está construindo em terreno alugado. Quando o blog é seu, você está construindo no seu próprio terreno, o seu servidor, você que paga, o seu domínio. Então ali você tem um controle total. É muito difícil alguém tirar isso de você. Claro, você pode sofrer com o ranqueamento do Google, perder acesso, mas você ainda vai ter o seu conteúdo lá. E ele vai servir de suporte para toda a sua estratégia
estratégia. Então você pode linkar ele nas suas redes sociais, mandar e-mails e apontar para o seu blog. Ele é o centro de conteúdo para toda a sua estratégia, para toda a sua empresa. Aliás, uma dica, né? Se você tem um blog, consegue linkar ele com redes sociais, linkar com o seu Instagram, com o seu Facebook, uma coisa ajuda a outra. Uma rede social gosta que você tenha um site organizado, o site também gosta que você tenha as redes sociais. Isso gera autoridade para você e posicionamento em ambos os canais. E claro, para fechar, um ponto que eu acho fundamental para quem vai ter blog é realmente pensar na posição que você vai estar no Google quando alguém buscar o seu serviço. Isso é essencial. Então, às vezes você, por exemplo, tem uma página inicial ou uma página de serviços ou uma página de um e-commerce lá de um produto e isso vai funcionar para você. Beleza, você está gerando acesso, está gerando cliente. Só que se você não tem um apoio constante de criação de conteúdo com recorrência, com qualidade, seu site tem mais risco de ser descartado pelo Google em algum momento. Porque ele pode ser visto simplesmente como um site ali está desatualizado, um site estático, aquele site que não está postando novidade, que não está trazendo o que é mais atual. Eu já vi, por exemplo, estratégia de blog onde a empresa, o blog dela é basicamente um canal de notícias, ela posta conteúdo noticioso, não é necessariamente opinião, nada nesse sentido, justamente para indicar para o Google que aquele site é atual e que aquela empresa é uma empresa atualizada. E o que você acha? Funciona para você? Não funciona blog? Deixe o seu comentário. Para mim, é uma ferramenta muito poderosa. Todo projeto que eu atuo, eu gosto de ter um blog, eu gosto de pegar conteúdos que a gente está em vídeo ou em áudio, transcrever, colocar em texto, ajudar a busca a achar a gente, porque é uma ferramenta muito poderosa e que gera resultados a longo prazo. Não é um resultado do dia para a noite, mas é um resultado duradouro. E se você tem blog, se você tem site, quer analisar melhor esses dados, a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre Google Analytics 4, que você precisa para poder fazer parte dessa análise que eu trouxe aqui.